Então, um beijo no coração de todos. E nós vamos, né, agradecendo a espiritualidade, pedindo sustentação, pedindo amparo para a lição de hoje, para que a gente consiga aprender, né, mais uma passagem do Evangelho. Eu escolhi o tema arrependimento e expiação. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso livro religioso da doutrina, no capítulo do amor a Deus e ao próximo, no capítulo 11, então, os Espíritos falam que quando nós começamos a caminhar como espíritos aqui na Terra, encarnados, no início nós temos, né, apenas instintos, com a evolução nós temos sensações, depois nós temos mais evoluídos sentimentos. Arrependimento é um desses sentimentos que nós vamos adquirindo só quando nós estamos num processo de evolução. Porque existem pessoas que fazem barbaridades, não se arrependem. Okay? Então, o arrependimento já é sinal de que algo em nós está mudando. Às vezes nós nos arrependemos de coisa que fizemos há 30 anos atrás. Só agora aquilo desperta em nós, né? Então, para a gente entender esse processo do arrependimento e de como nós vamos fazer o conserto disso, né? A gente precisa entender que no século XIX, quando Allan Kardec codificou a doutrina espírita, que codificar é organizar. Então, existiam questões que ele organizou por assunto e dividiu em 1019 perguntas e respostas que fazem parte do Livro dos Espíritos. Então, para quem nunca leu, né, o Livro dos Espíritos, lá nós encontramos as perguntas e as respostas para todas as questões que nos perturbam, às vezes, a cabeça, né? Então, em Paris, no Palais Royal, no dia 18 de abril de 1857, foi lançado o Livro dos Espíritos. E só para nós entendermos, quem pergunta no livro é Kardec, quem responde são os espíritos. Eles eram uma pleiade, né, um conjunto de espíritos chefiados por um líder espiritual que na doutrina espírita a gente conhece como Espírito Verdade. E que a maioria das literaturas diz que esse Espírito Verdade é Jesus. Então, Jesus, ele próprio, com uma pleiade, um grupo de espíritos, trouxe os ensinamentos da doutrina espírita, que nós não morremos, que o nosso espírito é imortal, que nós evoluímos através das vidas sucessivas, porque nós precisamos um dia ser espíritos puros, e isso tem que acontecer pelo nosso merecimento. Deus não nos cria puros, porque nós não teríamos a experiência, não teríamos o merecimento de chegar, né, a sermos espíritos puros. E os espíritos falam que a nossa essência é espiritual, porque Deus é espírito. E de Deus partem, né, as centelhas divinas, que são chamadas, que são os filhos de Deus. E quando Deus cria cada um de nós, ele tem um objetivo, perfeição. Deus não criou ninguém para se perder. Então, pelo amor ou pela dor, nós vamos ser espíritos puros um dia. Esse tempo, para chegar nisso, vai depender de cada um de nós. Os mais esforçados e os menos esforçados, né? Então, nesse processo de evoluindo, no início, nas primeiras encarnações, nós somos homens primatas, vivemos em cavernas, né? Aquele início, né, bem rudimentar, mal sabíamos falar. E desencarnamos, vamos para o mundo espiritual, retornamos numa outra vida física, voltamos para o mundo espiritual. Esse processo de ir e vir, né, migramos e migramos, para que nós possamos evoluir. Quando nós começamos a nos arrepender de alguma coisa, é sinal de que nós, como eu já disse, estamos, né, num patamar melhor. E qual a definição de arrependimento? É uma dor que se experimenta pelos pecados e que leva a uma mudança de atitude, uma transformação moral profunda e voluntária, fruto de um amadurecimento. Ninguém consegue fazer você se arrepender se você não quiser. Por isso, né, que é uma transformação voluntária. Eu me arrependo. Então, e essa é a definição de arrependimento. E o que é expiação?
ela consiste em sofrimentos físicos ou morais, que são a consequência da falta que nós cometemos, né, nessa vida. Porque tem gente que fala assim, eu estou sofrendo, será que eu fiz na outra vida? Às vezes não fez na outra vida, fez nessa. Cada dia vivido que tem uma falta, existe uma consequência, né? Então, nós expiamos coisas dessa vida, da vida passada, né? E os espíritos falam que toda falta ela tem que ser acertada com a lei de Deus. Eles falam que quando nós somos criados, a lei de Deus está gravada no nosso espírito. Então, toda vez que eu cometo um erro, vai chegar um dia que a minha consciência vai pesar. E aí, quando a minha consciência pesar, eu vou fazer o acerto de contas, que seria a expiação. O Kardec, ele fala o seguinte para a gente, que a expiação, né, é uma punição da vida por faltas cometidas na vida corporal, né? E ela pode se dar também no mundo espiritual. A gente, nessa vida, não se arrepende, passa pela vida tranquilamente, entra no mundo espiritual, enxerga a vida, tudo que viveu, tudo que passou, e aí começa a enxergar, né, os erros. E existe um livro que chama Experiência de Quase Morte, né? EQM, é um livro científico americano, que conta todas as pessoas que chegaram a ter uma parada respiratória numa UTI ou no hospital ou em casa. E que na hora que o coração parou, tiveram um tipo de um insight, né? Cria um túnel na cabeça dela e ela vai vendo a vida todinha dela, daquele dia que ela está ali no hospital para trás, até o nascimento. E que muitas pessoas, depois que conseguem voltar, né, dessa morte, que são ressuscitadas pelos médicos, vamos colocar dessa forma para ficar mais fácil, muitas delas viram faltas cometidas que tinham esquecido e que aí começam aquele processo de arrependimento. Então, quando eu era criança, eu fui criada acreditando em céu e inferno, na minha época, né? Então, para nós que reclamamos de sofrer, não é melhor a gente vir numa vida e fazer o resgate das nossas dívidas do que ficar no inferno eterno? Não é uma chance que a vida nos dá? Não é melhor a gente passar por uma vida de provações do que a crença antiga de ficar no inferno para sempre, em sofrimento, lá no fogo eterno, que era a crença que a gente tinha, né? Então, é melhor Deus nos dar a oportunidade de fazer o pagamento das nossas dívidas e não ficar para sempre, né, em sofrimento. Muito bom. A Terra é um mundo de provas e evolução, né? Em evolução, e quem habita são espíritos encarnados e imperfeitos. E eu lamento dizer para vocês que todos nós somos imperfeitos. Gostaria que todos fôssemos perfeitos, mas não somos. Quem vive na Terra, tirando os missionários, Jesus, Madre Teresa, Divaldo Franco, Chico Xavier, e aqueles todos que nós sabemos que são espíritos missionários, todos os outros são imperfeitos. E nós nunca vamos conseguir conviver com uma pessoa perfeita. Também sinto muito falar isso para vocês. Se a gente espera a perfeição de quem está do nosso lado, a gente está redondamente enganado, porque não vai conseguir. E a evolução acabou, né, com aquela ideia do céu e inferno, como o Espiritismo matou a morte. A morte não existe. Quando o nosso corpo morre, nós seguimos no mundo espiritual. E aí, com a doutrina espírita, nós aprendemos o que é a justiça divina, porque a justiça da terra nós não confiamos. Nós não confiamos. A gente ouve tanta coisa sobre erro judiciário, coisas que a gente vê na televisão de pessoas que cometeram crimes contra a sociedade, roubo, né, de governos e tudo, e que fica impune, né? Então, nós temos uma única saída, confiar na justiça divina. Porque muitas vezes nós somos vítimas, né, de erros judiciários. E, assim, Deus, como possui milhares, milhões de filhos no universo todo, ele não pode anotar tudo o que fazemos. Então, ele criou um sistema, que é uma lei, onde cada um de nós vai registrando, desde a primeira encarnação e o tempo que estamos no mundo espiritual, tudo o que falamos,
tudo o que fazemos e tudo o que pensamos. Isso tudo está gravado. Né? Em segundo livro, Céu e Inferno, do André Luiz, tem uma cópia disso no mundo espiritual, de cada um de nós. É por esse arquivo que nós resgatamos dívidas. Temos os créditos, por isso são as coisas boas da nossa vida, que são muitas, né? O fato de estarmos aqui com saúde, assistindo uma palestra que nós nos programamos para fazer, é um mérito. Mas também as dores têm uma causa para acontecer na nossa vida, né? E na justiça divina não existe punição. Existe apenas a colheita daquilo que nós plantamos. Quem planta pimenta não colhe morango. Essa a lei de Deus e justa, né? Então, se eu plantar pimenta, vou colher pimenta, só vou colher morango se eu plantar morango. E a gente já sabia, né, do arrependimento, já sabia da expiação, a maioria de nós deve ser espírita. Aí, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, ele lançou mais 4 livros que fazem parte, né, do que a gente chama de Pentateuco, 5 livros da doutrina. E quando a gente chega no livro Céu e Inferno, que é o 5º livro de Allan Kardec, ele fala mais que isso, mais do que arrependimento e expiação. Ele fala, né, tem um capítulo, né, que fala do Código Penal da Vida Futura. O Código Penal da Vida Futura. Porque na Terra nós temos um Código Penal. Aqui no Brasil, o Código Penal Brasileiro. Né? Quem é advogado aqui sabe isso. Então, no Código Penal Brasileiro, que é a lei nossa, existe a punição para cada falta, cada roubo, homicídio, culposo, doloso, de todas as faltas. E os Espíritos falam, do livro Céu e Inferno, que existe um Código Penal da Vida Futura, criado por Deus, em que nós vamos nos arrepender, nós vamos expiar e precisamos mais que isso, precisamos reparar. E aí a palestra se destina a explicar para vocês exatamente o que significa isso, né? Antes, nós vamos dizendo para vocês que na codificação de Kardec está muito claro que espíritos maus são aqueles que não são tocados pelo arrependimento. Pessoa que não se arrepende de nada do que fez. Queimou uma criança viva, mas não se arrepende. Espíritos maus são aquelas pessoas que fazem atrocidades, que levam centenas de jovens para o vício, que agridem, que fazem horrores e não se arrepende. E eles até ficam felizes, né? Sente aquele prazer de fazer a maldade. Se são julgados, não muda nada para eles. Se você pensar em fazer prece por eles, que a gente às vezes faz na casa espírita, não quer dizer nada, blasfemam contra Deus, eles não querem preces, né? E são aquelas pessoas que, quando desencarnam, vão para o mundo espiritual e que a gente chama de espíritos das trevas, né? Espíritos do mal. E a doutrina fala que eles perseguem esses espíritos maus com o ódio que eles têm, né? Pessoas e até comunidades inteiras, países inteiros. Aí eles falam o seguinte: existem países que têm a pena de morte. Ainda, no passado, muitos. Hoje estava olhando com a Sônia na internet, contando países pequenininhos, cidades. Nós descobrimos que existem 66 países no mundo, mesmo que sejam minúsculos, que têm pena de morte. E os espíritos falam que quando você condena uma pessoa à morte nesses países, na hora que ela é executada, o espírito dela está livre para fazer coisa pior. E que aí eles ficam infernizando os presidentes, pondo na cabeça deles ideia de agressão, ideia de invasão, ideia de guerra. E eles fazem muito mal, mais mal mortos do que se eles ficassem presos. Conseguem entender? Porque eles continuam vivos. E fala também a doutrina que aquelas pessoas que eles não gostam,
eles continuam perseguindo depois da morte, né? E fala para nós que existe uma diferença entre espírito mau e sofredor. Espírito mau é aquele que rejeita a prece, que blasfema contra Deus. E espírito sofredor é toda aquela pessoa que se arrepende. Nós, qualquer um de nós, que entramos no mundo espiritual e olhamos para trás e falamos, caramba, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu não mudei? Né? Então, os espíritos sofredores pedem preces, pedem ajuda, né? E sempre que a gente souber deles, a gente deve orar por eles, né? E esse arrependimento já dá um certo consolo no coração deles. Fala das escolhas das provas, então, não sei se vocês têm essa ideia, né? Quem aqui é aluno da casa já sabe, mas tem muita gente que não é. Se nós estamos no mundo espiritual equilibrados depois da morte, da recuperação, etc., nós podemos, numa próxima encarnação, ajudarmos a fazer uma programação do que vamos passar aqui. Que no capítulo do Livro dos Espíritos sobre escolha das provas, ele fala que a maioria de nós, quando é chamado para programar, tem tanta culpa dentro da alma, que quer passar por tudo que é sofrimento aqui, na vida que vai acontecer, para ficar livre disso, das mágoas, das dores, dos arrependimentos. E fala que, às vezes, nós escolhemos uma prova maior do que nós suportamos. Porque eles falam que, quando a gente está lá, como a vida espiritual é imortal, eterna, viver aqui 70, 80 anos, como dizem os caipiras, é um tiro. Então, se eu escolher todo tipo de sofrimento, mas vai ser rápido, ótimo. Só que a gente chega aqui não é rápido para nós. É rápido assim, a gente olha para trás, tinha 5 anos, tinha 20, tinha 30, né? Passa bem rápido, mas quando você está vivendo uma dor, aquilo se arrasta, se arrasta. Mas, na maioria das vezes, são provas escolhidas, dizem os espíritos, porque a gente quer se libertar logo do sofrimento. E aí, por fim, a gente vai falar da reparação, né? E diz assim, aquele que não repara a sua falta nesta vida, por fraqueza ou má vontade, se encontrará numa existência futura, em contato com as mesmas pessoas que dele tiveram queixas e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder lhes provar seu devotamento e fazer o bem tanto quanto mal tenha feito no passado. Aí eu vou dar um exemplo que vai ficar bem mais fácil, né? Então, os espíritos, no livro Céu e Inferno, falam o seguinte, ó. Vou dar um exemplo assim aleatório. Numa vida, eu tirei todos os bens de uma pessoa. Eu queria enriquecer, eu adulterei documento, eu matei pessoa, enfim, eu tirei tudo que uma pessoa tinha, né? Todos os bens da pessoa. Então, eu vou ter uma encarnação de expiação. Então, é arrependimento, expiação. Por exemplo, nascer numa situação, numa outra vida completamente sem recurso nenhum, numa pobreza extrema, e por mais que eu lute para ter as coisas, eu não consigo, tudo que eu vou fazer, o dinheiro desaparece. Simplesmente some. Então, a vida está me tirando aquilo que eu tirei indevidamente de uma pessoa. Isso é expiação. E o que é reparação? É quando eu venho na outra vida, estou na terceira agora, e vou vir com aquela pessoa que eu tirei tudo. E eu vou ter que devolver para ela, pessoalmente, o mal que eu fiz, eu vou ter que fazer o bem. Então, é aquela pessoa que você faz de tudo para ela ter tudo. Exemplo, filho. Exemplo, filho. Né? Você passa a vida inteira se matando e fazendo tudo para ajudar. Então, aí ficou claro o que é arrependimento, né? Provavelmente, quando, no exemplo, chegou no mundo espiritual e se arrependeu, teve uma encarnação seguinte de expiação, mas isso não basta, expiar. Tem que reparar. E a reparação é você viver com aquela pessoa e fazer o contrário, inverter. Se você tirou, você vai dar. E assim, em tudo, em tudo. Tudo que fazemos, né? As pessoas que nascem conosco são pessoas que nós temos acertos a serem feitos. Então, para nós, é melhor fazer o acerto, né? Então, em questão de reparação, ele diz assim,
só se realiza fazendo o que deveria ter sido feito lá atrás e não fez. Cumprindo deveres que nós negligenciamos na outra vida, né? Sendo pessoas corretas, roubamos na outra vida. Nessa vida temos que ser honestos, né? Cumprindo missões que nós falimos. Eu vou dar um exemplo assim, só para vocês entenderem. Às vezes, eu fui programada numa outra vida para abrir essa casa espírita e fazer o trabalho aqui e fugir. Não quis. Não dá trabalho, né? Então, agora eu tenho que fazer. Praticando o bem para as pessoas que eu pratiquei o mal. Se eu fui humilde na outra vida, aliás, fui orgulhoso, eu tenho que ser humilde nessa. Né? Se eu fui uma pessoa grosseira, eu tenho que ser uma pessoa afável. Se eu fui na outra vida egoísta, eu tenho que ser caridoso. E, às vezes, a vida te empurra para ser caridoso. Se eu fui mal, eu tenho que ser bom. E, assim, não só com pessoas, mas com a vida. A pessoa que é inútil numa vida, passa a vida inteira na zona de conforto, comer, beber, dormir, descansar. Ele vem numa vida que ele trabalha a vida inteira, muito, muito, muito. O dia amanhece, ele trabalha o dia inteiro. E ele está simplesmente se acertando com a vida. Né? E, assim, aquelas pessoas que acreditam que basta se arrepender, não se enganem, não basta. Se você ainda está encarnado com a pessoa que você fez o mal, você já está sofrendo só de se arrepender, já a expiação já está aqui. Você fez um mal, né? Fez alguma coisa que não devia. Quando você começa a se arrepender, é um sinal de evolução. O seu sofrimento já começou, é a expiação. Mas, enquanto você não se acertar com a pessoa, você não fez a reparação. Não está completo. Vai ter que reparar em outro lugar. Então, se você está junto, repara agora. Ok? São as 3 condições necessárias, né, para apagar do nosso espírito, apagar de vez, né, os erros cometidos. E, assim, quanto tempo dura a expiação? O tempo que você quiser. Quando você tenta se melhorar, e você sofre sem reclamar, sem blasfemar, sem xingar Deus por isso, você passa muito menos tempo sofrendo. Quanto mais reclama, quanto mais fala, quanto mais fica o dia inteiro naquela lamentação, mais tempo demora a expiação. Então, é melhor passar de forma serena, segurando na mão de Deus, sabe? Segurando na mão de Deus e vai. É a melhor forma de se livrar do sofrimento. E terminando, né, que nós vamos assistir um vídeo de 3 minutos, ele diz assim, ó: enquanto não surja consciência do equívoco e a disposição para enfrentar suas consequências, a expiação persiste. Né? Ela não tem prazo fixo, mas não é eterna. Então, quando eu penso assim, meu Deus, eu pensei isso ontem, falei ontem lá na minha casa, meu Deus, eu vou repetir o que eu falei lá, nem devia, mas vou. Eu disse assim, meu Deus, será que esses 12 anos que eu estou me dedicando à causa do Espiritismo não apagou tanta falta que eu devo ter cometido, porque eu ainda sofro muito? Eu falei isso ontem, não foi, Luiz? Né? Então, todos nós, né, o nosso melhor caminho é nos conscientizarmos que, se Deus mandou, Ele está certo. Nós temos que abaixar a cabeça e não reclamar. Né? E aqui ele dá o exemplo. A gente está vendo aí uma cena de um homem que vê, né, uma criança descalça numa areia fervendo, tira o próprio chinelo. Né? Ele diz assim: alguém que, em posição de destaque e poder, se sentiu superior e humilhou os fracos, renasce em condições modestas, experimenta variadas situações humilhantes. Essas vivências se sucedem até que em seu íntimo germine o sentimento de humildade. Né? Então, não quer dizer que todos os casos sejam iguais. Né? Mas, hoje eu conversei com uma pessoa que estava falando que foi oferecido para ela um trabalho escravo. Né? Trabalhar a noite inteira para ganhar R$60. E, conversando com essa pessoa, a gente até comentou que eu falo muito disso nas aulas, né, do trabalho escravo, que tem em todo lugar. Então, quando você faz isso com uma pessoa, mesmo que seja seu empregado doméstico, você vai resgatar isso duramente. Né? Porque todo ser humano ele tem direito a uma vida digna.
E o último slide fala assim para a gente, né? Para a gente equilibrar a balança de débitos e créditos, primeiro, nos arrepender de tudo que nós, às vezes, é uma palavra que virou uma bagunça, né? O arrependimento suaviza os traços da expiação. Quando você se arrependeu, você já os espíritos bons já estão do seu lado, né? Esperança nesse caminho de reabilitação, que é voltar de bem com essa pessoa. Pode ocorrer em qualquer parte, seja aqui nessa vida, no mundo espiritual ou na próxima vida, ou qualquer outra, né, em qualquer tempo. Então, o arrependimento vai acontecer conforme nós vamos evoluindo. Expiação, que é um sofrimento físico, às vezes uma doença, né? Um sofrimento moral, tristeza, angústia, arrependimento, vontade de voltar e fazer de novo e não pode, aquela agonia toda, né? Pode acontecer na vida atual, pode acontecer na vida espiritual depois da morte, essa expiação, esse sofrimento, ou em outra vida. E, finalmente, a reparação, que é fazer o bem à pessoa que você fez mal. Fazer o que deixou de fazer, né? Você fez de forma errada, tenta fazer agora de forma certa e cumprir todos os seus deveres, transformando defeitos em virtudes. E agora a gente vai assistir um vídeo na internet que fala sobre isso, arrependimento, expiação e reparação. E ele vai dar um exemplo, que aí a gente vai ficar com isso bem gravado na nossa mente. Aí o Luiz vai pôr para a gente. É bem rapidinho. Expiação é sinônimo de reparação? Não. No livro do Céu e o Inferno, na primeira parte, capítulo 7º, Código Penal da Vida Futura, artigo 16. Nesse artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec diz que são 3 os passos para que o espírito possa se reabilitar diante de uma falta cometida: arrependimento, expiação e reparação. Arrependimento é dizer: fiz errado, preciso me corrigir. Esse é o primeiro passo. Mas não adianta só se arrepender. Você precisa provar que você realmente está mudado. Então, se você, de repente, cometeu um erro com alguém, você foi agressivo com alguém, você cometeu algum tropeço na vida, primeiro passo é você dizer: fiz besteira, errei. Opa, beleza. Então, agora vamos para o segundo passo. Preciso passar por uma experiência em que eu tenha que ter a chance de mostrar que eu venci. Então, existem muitas pessoas que, vamos colocar aqui uma situação. O sujeito, ele era muito orgulhoso. Ele pisava nas pessoas, ele era muito orgulhoso e mal, né? E aí ele percebeu que estava errado no mundo espiritual, disse: eu preciso renascer para corrigir meu erro. E aí, entre as várias perspectivas, ele disse: não, eu quero nascer pobre. Me ponha bem pobre, mas bem lascado mesmo. Eu quero nascer numa condição bem ruinzinha, porque eu quero domar o meu orgulho com isso aí. E acontece. Ele renasce e faz uma vida só de expiação. Vive 80 anos numa condição miserável, muito pobre, para que durante esses 80 anos ele consiga domar o seu emocional, consiga, evidentemente, vencer o seu orgulho. Isso é expiação. Mas será que ele reparou? Essa é a grande pergunta. Porque ele pode ter passado os 80 anos espraguejando Deus. Desgraça de vida miserável. Ele pode ter roubado pessoas para enriquecer. Ele pode ter enganado os outros. Ele pode ter feito 1000 coisas para fugir da condição de pobreza. Então, ele se arrependeu, ele expiou, mas ele não reparou. Porque o que é reparar? É colocar no lugar aquilo que você quebrou. Então, você quebrou, bota no lugar de volta, conserta. Ele não se desconcertou. Corrigir. Se corrigir. Porque não é o sofrimento. Deus não diz assim: você fez isso? Então agora eu vou te punir. Você vai nascer pobre. Não é para punir. Deus não faz isso para punir, Ailton. Não é para punir. Ele faz para educar. O que ele quer é que você se eduque. Então, se eu passo uma vida de sofrimentos e eu não me modifico, lamento dizer, mas vai ter que repetir a prova. Por quê? Porque primeiro é arrependimento, depois é expiação, mas tem que ter a reparação, meu.
você tem que se colocar de pé. Então, espiar, espia. Agora, reparar é outra coisa. Tem gente que sofre, espia, odiando, blasfemando, com ódio dos outros, mas está na expiação, mas está revoltado. Então, é preciso passar para o terceiro passo, que é efetivamente cicatrizar as feridas, desfazer o mal que se fez, fazer tanto bem quanto mal se fez, para que você consiga dizer, agora sim, agora eu reparei o que eu fiz. Aí, nessa falta, você está quite. Falta as outras. Acho que ficou claro, né? Acho que ficou, todo mundo acabou compreendendo. E nosso melhor caminho realmente, né, é reparar, se nós ainda temos condições nessa vida, às vezes uma palavra que acabou, né, separando a gente de uma pessoa, uma situação mal entendida, julgamentos errados que nós fazemos. Se nós temos condições de reparar nessa vida, é o nosso melhor caminho. E se nós passamos por expiações, estamos sofrendo, nosso melhor caminho também, né, é aceitar sem blasfemar, sem reclamar, sem julgar Deus, porque todo sofrimento, reclamando, ele tem que fazer tudo de novo. Então, nós vamos ser pessoas inteligentes, né? Depois de tudo que nós aprendemos, e tirar o sofrimento da nossa vida. Eu agradeço vocês por terem me ouvido. Peço a Deus, né, que a lição tenha sido aprendida, porque todos nós passamos por isso, arrependimento, e que assim Jesus possa nos ajudar a sermos felizes lá na frente. Muito obrigada. Obrigada.